vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Deus se revela a nós. Se revelou primeiramente ao povo de Israel e se revela completamente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, que por sua vez nos mostra o rosto do Pai. Revelar quer dizer tirar o véu. Então, o mistério de Deus é para ser acessado. Nunca nós vamos compreender o mistério em sua plenitude, mas nós podemos começar a experimentar o mistério. Então, o próprio Deus, ele vai se mostrando aos poucos ao seu povo, e agora se mostra em Jesus, que com o seu ensinamento quer chegar ao coração de todas as pessoas, mas nem todos querem receber a sua mensagem. As propostas de Jesus são para toda a humanidade, mas muitos não querem acolhê-la, desde o tempo dos profetas. Hoje Jesus fala do coração insensível e da má vontade em relação a receber o seu ensinamento, o ensinamento do reino dos céus. E é justamente isto que faltava
em muitas pessoas que cercavam Jesus. Faltava a verdadeira fé com um coração receptivo. Quando Jesus diz assim, que aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância, e aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Se nós ouvirmos essa palavra sem buscar compreendê-la de fato, nós vamos pensar que Deus está sendo injusto. Mas como é que pode? Para quem tem, Deus vai dar mais, e para quem não tem, Ele vai tirar até o que tem? Mas do que Jesus está falando de fato? Ele está falando da fé. Quem tem fé nele, como filho de Deus, esta fé crescerá, se tornará ainda mais abundante. Agora, aqueles que não têm fé no Senhor, até o pouco, não é, que pensavam ter de fé, vai se perder. Não porque Deus queira que as pessoas se percam, mas Ele mostra que muitos não o recebem por conta da sua autossuficiência. Então, a estes Ele fala, e estes não conseguem acolher esta palavra em toda a sua completude. Eles ouvem, mas é como se aquela palavra não penetrasse em seu ser. Eles até veem, mas não são capazes, né, de introjetar aquilo que está acontecendo. Eles até presenciam, mas o coração está tão duro que não é capaz de recair ali a mensagem do Senhor. E é por isso que Jesus fala em parábolas. Primeiro, porque a parábola é uma maneira pedagógica de fixar o ensinamento. Quando alguém usa de um exemplo, uma palestra, ou quando uma pessoa tenta te explicar algo e ela faz uma comparação, existe muito mais possibilidade de você memorizar aquilo que foi dito e guardar aquilo que foi transmitido. Mas Jesus, além de querer alcançar os mais simples com esta linguagem, Ele também mostra que para acolher a mensagem do reino de Deus é preciso refletir sobre esta mensagem. Os doutores da lei, fariseus, que se achavam autossuficientes, como se já se fossem herdeiros do reino dos céus, não é? Eles não conseguem compreender por completo as parábolas de Jesus. Justamente porque eles tinham se tornado tão legalistas, dividindo as coisas entre pode e não pode, que eles eram incapazes de refletir e de se converter. E por isso que a fé deles acabava até mesmo se perdendo diante de tudo aquilo que Jesus apresentava. Já aqueles que tinham sede de Deus, ouviam a Jesus e buscavam compreender aquilo que o Senhor falava. E é claro que, de primeiro momento, talvez eles não compreendessem exatamente o que Jesus quis dizer com aquela parábola da semente, com aquela parábola, não é, da mulher, com aquela parábola, enfim, de tantos personagens e elementos que Jesus conta, mas o desejo deles de aprofundar na fé dava abertura para que o Espírito Santo, fecundando cada coração, mostrasse a mensagem do Senhor. É claro que a mensagem de Jesus é muito clara, e Ele vai dizer assim, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Mas é importante refletir no que consiste o sim que eu tenho que dar a Deus e por que eu digo não. Muitos que viviam uma fé de fachada tinham perdido o sentido de tudo isso e haviam se tornado apenas cumpridores de preceitos
e já não refletiam sobre aquela fé e não exercitavam esta fé. Por isso que a fé acabava por desaparecer e ficava somente um monte de cumprimentos e deveres religiosos. Já o povo simples, que na humildade recebia a palavra de Deus através das parábolas, era capaz de associá-la à sua vida. E a parábola tem um poder tão grande que você vai lê-la hoje e você vai extrair uma mensagem de acordo com aquela circunstância que você está vivendo. Amanhã, esta parábola será proclamada novamente, ou senão você vai meditá-la e você vai descobrir algo ainda maior sobre ela, conforme a realidade que você está vivendo. Eu não estou falando que a palavra de Deus pode ser interpretada de qualquer maneira, de forma subjetiva. Não, estou falando que o Espírito Santo é aquele que suscita nos corações, a partir do ensinamento da igreja, né, da explicação da palavra, uma dinâmica tão grande que quando a gente medita aquela mesma palavra que a gente já tem o conhecimento, Deus sempre revela algo de novo. Porque a parábola mostra como Jesus age, fala sobre o seu reino e mostra que Deus faz nova todas as coisas. Apenas os humildes podem acessar esta sabedoria ao acolher a verdade do reino dos céus. Portanto, irmãos, tenhamos fé e deixemos que Deus possa trabalhar na nossa fé, de maneira que nós tenhamos o desejo de aprofundar cada vez mais, de conhecer cada vez mais. E ainda que nós conheçamos, nós devemos ter a humildade de saber, nunca conheceremos o suficiente. Por isso nós precisamos cada vez mais nos aproximar do mistério de Deus, porque Ele se deixa encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.